Olá, todos e todas. Eu sou a professora Rosebelle, aqui da Universidade de São Paulo. Desejo que todos e todas estejam bem e com saúde, porque precisamos de muita saúde agora. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, aqui no Simpósio Lazer Manaus de 2021, para conversar sobre um tema que eu gosto muito, que eu venho trabalhando. Então, muito obrigada aos professores organizadores, a toda a comissão, à professora Josefina, do coração, professora Lúcia Helena, muito obrigada pelo convite, por participar aqui deste evento que já discutiu tanta coisa importante, né? E esse evento muito importante para a gente discutir a educação em ciências no país, uma referência. Então, obrigada também a todos que estão assistindo, que acreditam, que querem mudar e querem trazer uma educação de qualidade para o país e acreditam nessas perspectivas novas, atuais que a gente vem conversando. Vou apresentar aqui, então, a vocês o que eu preparei para a gente conversar um pouco hoje. É uma conversa, na verdade, né? Uma conversa que fazemos com muito carinho. Já quero dizer, né, que o tema escolhido para o Congresso, Educação em Ciências, foi muito importante porque ele traz esse recorte, então, do STEAM, dos métodos ativos e da diversidade cultural. Então, gostei bastante da temática, ótima escolha, parabéns à comissão, e eu venho contar um pouquinho para vocês do que eu acredito de ser, assim, um pouco dos desafios quando a gente fala na educação em ciências, né? E assim, com certeza a ideia de trabalhar com o modelo STEAM me dá muito gosto, muito prazer e acredito bastante. Então, acho que uma primeira perspectiva de sucesso realmente de trazer um ensino diferenciado é trazer, então, para a sala de aula, para os professores, para os alunos das licenciaturas, para os professores em formação, essa perspectiva de trabalho com base aí no modelo STEAM. Então, como eu disse a vocês, sou da Universidade de São Paulo, queria só relembrar, então, que programação rica, né? Vocês tiveram a oportunidade de viver, né? De participar hoje, gostei muito, fiquei muito contente com a fala de todos, os colegas que eu conheço pessoalmente, colegas que eu conheci apenas, né, pelo vídeo, e é isso que é o nosso desafio, né? Em tempos de pandemia, em tempos que temos que manter esse relacionamento, né, esse isolamento, mas não vamos deixar de fazer nossas coisas. Então, parabéns pela programação, ótima programação, fiquei muito feliz. Sou da Universidade de São Paulo e o meu trabalho tem financiamento da Pró-Reitoria de Graduação, do programa Aprender na Comunidade. Então, tem uma linha de pesquisa, tem um projeto maior que são as metodologias ativas, e eu vou contar um pouquinho para vocês hoje de quais coisas a gente vem fazendo. Esse projeto, então, é vinculado com algumas disciplinas de graduação, né, que eu ministro, né, na Universidade de São Paulo. Quis trazer um pouquinho desse, assim, trouxe algumas dos últimos trabalhos, assim, de graduação e pós-graduação, para que também fique mais alinhado com a minha fala. Então, minhas linhas de pesquisa, elas estão sempre voltadas, né, os congressos que eu participo, os eventos e as orientações que eu faço são sempre nessa linha de pesquisa. Eu sou, inicialmente, né, minha formação em bacharelado e licenciatura em Química, com a pós-graduação na Educação. Então, eu venho trabalhando um pouquinho com a Química, um pouco com as ciências, e agora esse desafio, que faz 10 anos que eu estou na Universidade de São Paulo, na Exalc, e trabalhando especificamente com 3 cursos, a Engenharia Agronômica, a Engenharia Florestal e as Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. E na Universidade de São Paulo, nós temos o curso de licenciatura em Ciências Agrárias. E o que é as ciências agrárias? É o aluno da engenharia florestal e da engenharia agronômica que decide fazer a licenciatura, ele pode, dentro do curso, optar e cursar as disciplinas da licenciatura e ter um outro diploma, né? O diploma de licenciado em Ciências Agrárias. Então, é um curso muito diferente,
é o único do estado de São Paulo que traz essa formação, existem outras regiões do Brasil que trazem esse curso, então é muito interessante de levar esses alunos nas atividades de estágio supervisionado, da licenciatura, nas escolas, então eles vão com uma perspectiva de agrônomo, de engenheiro florestal, né, de engenheiro agrônomo, pensando nos processos educativos. Então, é uma experiência muito rica, eles estão trazendo, assim, muitas contribuições para as escolas estão acolhendo, o curso já tem muitos anos, e eu estou nesse meio, né, orientando essas pessoas. E também tem orientação, né, na área da química, especificamente. Trouxe aqui, né, mais alguns, né, alguns trabalhos, os últimos trabalhos. A última tese de doutorado defendida foi Conhecimento Docente e Tecnologias Digitais, Perspectivas para a Formação do Professor. Então, quando ele começou essa tese, a gente nem estava pensando muito nessa questão de tecnologia, então era algo novo que vinha trazendo uma contribuição, e quando ele defende exatamente no momento que todo mundo está falando sobre, estamos falando de ferramentas, de adaptar, de formar professores, então foi muito interessante essa defesa que a gente realizou agora no começo do mês de agosto. E algumas ideias também que eu venho, alguns eventos que eu venho participando, em especial a Lazeira, que eu tenho dado bastante atenção, um congresso, uma reunião que me agrada bastante, né, de conhecer o trabalho e numa perspectiva de outros colegas de outros países que trazem sempre uma contribuição, então é muito interessante a gente se perceber dentro de um conjunto e saber o que a gente pode agregar às nossas escolas, ao nosso município, ao nosso país. Então, esse é o contexto, então, que eu venho, né, que eu vou conversar um pouco com vocês. E gostaria de falar um pouco, né, pensando no ensino de ciências, né, qual é a primeira coisa que eu penso, né, que professor que eu estou formando. Porque a gente tem visto, né, nos estágios supervisionados, nas escolas, quem é o professor de ciência, como que isso é organizado. Então, acho que pensar nessa formação, né, trazer esses aspectos à discussão, tanto da natureza da disciplina, se é uma natureza que é uma disciplina que tem um caráter mais experimental, um caráter mais teórico, como que isso, né, se organiza. E claro que tudo isso fica dentro do ensino, né, dentro do que a gente está pensando, tanto lá na formação de professores que está lá na escola, né, a formação continuada, quanto a formação inicial. Então, é interessante a gente pensar um pouco, antes da gente pensar em como a gente vai trabalhar, pensar também quem são essas pessoas e como que a gente pode contribuir para esse processo, né, processo de ensino-aprendizagem, currículo, entre outras coisas. Então, eu também trago aqui para a gente refletir que quando a gente fala assim, o professor de ciências do ensino fundamental, o professor de ciências do ensino médio, quem é esse professor de ciências e quais conhecimentos ele deve e ele precisa, né, conversar e ele precisa dominar para estar com seus alunos e fazer suas aulas, enfim, ter sua turma, né? Então, quando a gente fala de ciências, a gente está falando de química, por exemplo, de química, física, biologia, astronomia, geociências, meteorologia, geofísica. Então, todas essas áreas se concentram numa disciplina chamada ciências. Que se a gente olhar para os currículos, são muitos conteúdos e muitas exigências para que um professor com uma formação às vezes única trabalhar com tantos conteúdos. Então, um professor de ciências, ele tem muitas áreas de conhecimento e isso é muito importante para a gente da gente, né, conversar e a gente refletir um pouco. Então, trouxe aqui, por exemplo, existe ensino de ciências dentro do infantil e dentro do Fundamental 1. Né? Então, o ensino infantil são as criancinhas menores, né, estudantes ali até 5 anos, aí eu venho para o ensino fundamental do primeiro ao quinto ano, ou seja, né, já vai ali 6 aninhos, vai até mais ou menos os 9. E aí, com 10 anos, ele já vai passar para o ensino fundamental 2, que a gente chama, e depois ensino médio. Para ministrar aulas no ensino fundamental, no ensino infantil e no fundamental 1, o que que eu tenho? Hoje eu tenho em sala de aulas pessoas dentro do
formadas em magistério, em normal superior, em pedagogia, trabalhando dentro dessas áreas. Ainda a gente tem algumas formações assim. Existem as metas do Plano Nacional de Educação, que são muito importantes para que a gente possa também entender um pouco o contexto. Então, no Plano Nacional existe uma meta que é a formação dos professores, né? Pensar nos professores que estão atuando para todos terem um ensino superior, isso é bem importante. E além de outras metas voltadas, então, para a formação desses professores. Quando eu falo do ensino fundamental 2 e do ensino médio, eu estou buscando um professor que tenha, que tenha a licenciatura, às vezes ele tem uma licenciatura em ciências, às vezes tem licenciatura em biologia com habilitação em ciências, às vezes tem em química, em matemática, em física. Esse é o contexto do professor que atua no ensino fundamental 2 e no ensino médio. Então, como que todo esse conhecimento de ciências a gente reduz e diz um ensino para um professor de ciências. É interessante a gente levar em consideração toda essa formação, toda essa gama de conhecimentos que se tem em sala de aula. E quando a gente fala no ensino superior, quem é que está à frente dessas licenciaturas trabalhando? Aí a gente tem diferentes formações, aplicações, a gente tem aquele modelo, né, às vezes um modelo que existe a licenciatura, mas ele está atrelado a um bacharelado, então tem professores do bacharelado que atuam, professores que têm uma formação específica. Então, essa questão da formação do professor que está atuando na formação de professores é muito importante, principalmente no ensino superior. Então, são muitas formações para a gente simplesmente reduzir e dizer ensino de ciências, professor de ciências. Então, eu queria trazer essa reflexão para que a gente pense isso. Então, quanto de ciências, quanto de química, quanto de física, quanto de astronomia tem no currículo, por exemplo, da pedagogia, no currículo da química ou da matemática, como que a gente trabalha com essa linha, com essas grandes áreas. Então, existe, né, não é o foco hoje, mas a linha das grandes áreas, de uma série de outras coisas. Mas queria trazer para a gente refletir um pouco sobre isso. E aí, pensando no profissional, com sua formação, outros aspectos também são importantes da gente perceber e da gente conversar, que é a natureza do trabalho docente, né? Qual é a natureza do trabalho docente? Primeiro, qual é o desejável? Que todo mundo que esteja na sala de aula, ele goste do que está fazendo, as pessoas tenham prazer em estar ali numa sala de aula, prazer em estar com os alunos, tenha eu coloquei ali, né, esse gosto pela profissão, é bem isso, é você gostar de estar com seus alunos, gostar de estar no meio dos seus estudantes. Sim, muita pesquisa, muito trabalho, muita dedicação. Essa não é uma receita, mas é assim um desejo, né, que os professores tenham. E outra coisa é a formação específica e a formação pedagógica, que eu acredito e defendo muito isso. Então, eu tenho que saber química, eu tenho que saber a física, eu tenho que ministrar as minhas aulas, mas eu também preciso saber como trazer um ensino centrado no estudante, qual é a perspectiva da avaliação no ensino, como trabalhar com métodos diferentes, como fazer uma aula que eu consiga motivar o estudante e consiga me motivar. Então, essa formação específica e pedagógica, ela é muito importante e precisa acontecer. Não dá para a gente só dominar as técnicas e métodos de aula sem a gente dominar o assunto. Não dá para a gente simplesmente dizer sei física, sei química e eu vou saber ensinar. Então, existe uma complementação entre esses campos, né? O conhecimento específico, o conhecimento pedagógico, e precisa ter um equilíbrio disso. Então, esse é um recorte e algo que eu trago para uma reflexão da gente pensar a grande área de ciências e quantas coisas a gente precisa e quantas coisas a gente tem que valorizar. E aí, quando eu falo, né, quando eu falo uma formação pedagógica, uma formação voltada para o como fazer, eu estou pensando nas características dos alunos, eu estou pensando em métodos e técnicas de aula, eu estou pensando em planejamento, pensando em avaliação, em legislação. Quais são as leis? O que hoje eu tenho no país que eu preciso seguir? Então, quais são as orientações? Quais escolas
como cada uma pensa a sua avaliação, então a legislação é muito importante. E claro, quando a gente pensa um ensino diferenciado, um ensino que tem uma participação dos estudantes, um ensino diferente, os projetos são alguma, digamos assim, eu posso dizer que o ensino por projetos, ele pode ser uma das linhas, uma das frentes que traz muitos ganhos positivos. Mas tudo isso dentro de uma formação específica muito sólida. Aí eu vou dizer que eu tenho uma boa formação, e aí eu vou dizer que eu tenho realmente um educador à frente daquela disciplina. Então, isso é muito importante. Então, a gente não pode só pensar em como eu fazer, como eu trabalhar, em coisas diferentes e desmerecendo, esquecendo que eu tenho que saber realmente aquela ciência de referência. Então, esse equilíbrio é importante em todas as áreas, né? A gente está falando das ciências, mas isso vale para todas as áreas. Então, algo que eu queria destacar, antes da gente especificamente começar a falar um pouco mais da questão do STEAM, da questão de métodos, então, coisas que eu acredito, coisas que eu defendo, ações que eu defendo, tá? E aí, assim, né, o que é educação em ciências? Gente, ciências é aquilo assim, é como o estudante, né, são tantos fenômenos, tantas coisas que a gente coloca lá no meio, tudo ciências, né, o que é essa ciência, né? E assim, qual é a perspectiva, né? Que realmente eu tenha um ensino que produza, né? Que promova a formação de um estudante, que esse estudante ele tenha condições de ler uma notícia, se posicionar em relação à notícia, saber o que é uma informação verdadeira, o que é uma informação correta, diferenciar do que é uma informação incorreta, realmente saber emitir sua opinião, uma contribuição, então é proporcionar a formação de um estudante com uma vou dizer assim, uma emancipação, mas realmente aquele que seja um elemento ativo, que realmente exerça a sua cidadania. Então, pensar um ensino que traga lá no final a formação deste estudante com essas características, né? Então, crianças que conversam, crianças que discutem, jovens e adolescentes que vão a assembleias, que conversem, que discutam os assuntos, que realmente sejam pessoas lá no futuro, que sejam importantes, que tomem suas decisões muito importantes. Né? Então, acho que o ensino de ciências, eu acho que ele tem esse construto, né? Eu acho que tem essa beleza de proporcionar esse cidadão crítico e realmente ativo no seu processo de formação. Então, acho que isso é muito importante dentro da educação em ciências, dentro do ensino de ciências. Uma coisa também que eu trouxe aqui para a gente conversar é sobre a perspectiva do ensino. E esse ensino, eu coloquei ali, perspectiva do ensino atual, né? E eu trouxe algumas referências de 2001, então há 20 anos, e trouxe algumas mais novas. Há 20 anos já se falava sobre vou até ler. O ensino já não pode ser mais o mesmo. É necessário pensar em mais objetivos, é necessário, né, trazer um ensino pautado na resolução de problemas, na criatividade, na criticidade. A escola padronizada que ensina e avalia todos de forma igual, exige resultados previsíveis, ela ignora a sociedade do conhecimento. Então, quando o Juan Carlos Tedesco trouxe isso, foi em 2001. O que é que a gente vai dizer? Se ainda hoje eu estou perguntando e ainda estou buscando, olha, eu preciso pensar num ensino diferente. Até quando a gente vai dizer que precisa pensar no ensino diferente? Se em 2001, isso é só uma contribuição. Se a gente for à literatura, pensando na formação e pensando nessa contribuição, quantas outras, né, quantos outros autores trazem essa discussão? Eu escolhi o Juan Carlos Tedesco, pelo seu envolvimento, pela sua linha de pesquisa, ele foi ministro da Argentina em 2007, sua formação em educação, também educação em ciências, e trazendo que não podemos mais fazer a mesma coisa, mas isso ele falava em 2001. Então, em 2001, se a gente não podia fazer isso, a gente tinha que pensar em coisas diferentes, aí vem na mesma direção o professor
José Moran, que traz, então, também, ele trabalha também com metodologias ativas, com STEAM, é um autor que a gente também tem sempre citado, trazendo o quê? Que a gente aprende melhor através de outras práticas, através de jogos, através de projetos, a ideia do aprender juntos, a ideia de incentivo, a ideia de parceria. Então, o que está acontecendo que a gente ainda precisa dizer, olha, a gente precisa fazer algo diferente. Então, já vem sendo falado isso. A gente já tem elementos e a gente já tem as perspectivas do que dá certo. Então, a gente sabe que esse ensino diferenciado, esse ensino que a gente vive e que a gente está promovendo em nossas escolas, que esse grupo tem trabalhado, vem nessa linha de aprender juntos. Para a gente refletir, essa tela, né? Quantos jovens passam horas na frente de um computador ou de um videogame jogando? Quantas crianças, se você disser, vai lá ler um livro, lá fazer uma coisa, não vai querer. Aí vai lá jogar, pega alguns jogos aqui que tratam de história de uma forma muito bonita, com gráficos, com tudo, e o jovem fica ali 8 horas jogando. Que processos despertam neste estudante? O que dá na cabeça desses estudantes que eles ficam tanto tempo jogando e com tanta motivação e com vontade de ficar e de chegar ao final? O que tem esse tipo de atividade que a gente não tem, por exemplo, em alguma atividade em escola? Por que eles não querem fazer algumas coisas na escola e querem fazer os jogos? O que tem isso aí, né? Então eu tenho assim, uma perspectiva, né? Eu acredito que esses jogos, esse tipo de atividade, ele traz uma coisa importante, que é o desafio. Então, os alunos são desafiados a pensar, desafiados a buscar estratégias, e eles se permitem a tentar, eles se permitem a avançar até que se consiga. Então, se ele não consegue de uma estratégia, ele vai na outra. Então, por que a gente não pode transformar isso, né, para o nosso ensino? Que eu acho que aí, então, é que entra o trabalho com o STEAM. Se a gente for, né, todo mundo, acho que essa ideia, né, foi discutida bastante já hoje do STEAM, e ele tem, né, eu acho que ele reúne, sim, esses elementos que a gente traz lá nos jogos, lá no videogame, lá nessas atividades. Por quê? Ele traz, né, se qualquer pessoa, se você colocar lá em qualquer buscador sobre Steam, você vai chegar num gráfico desse. Se eu trouxe esse recorte exatamente para mostrar. Primeiro que ele tem essa questão da descoberta, de criar, e a ideia do criar, ela vem com algo muito importante que é o pertencimento. Então, quando você tem uma criação, um projeto, um protótipo, um produto, é o estudante que se orgulha de ter aquilo. Então, aquele final, ele foi desafiado a pensar um problema, resolver um problema, e aí, por essa base, por este trabalho, ele traz, então, ele entra, eu acho que naquela discussão de desafio, de motivação, e de algo que ele seja capaz de conduzir e ele se sinta importante nesse processo e ele seja um elemento importante no próprio processo de formação. Então, o STEAM, ele traz isso, né, muito bem, e os estudantes se envolvem, porque eles querem resolver, eles querem criar soluções, eles querem criar coisas, eles querem manusear, e acredito muito nisso. Aqui algumas atividades que eu trouxe aqui dentro da disciplina que a gente faz, e eu também, né, aproveitando para dizer que quando a gente trabalha com essas metodologias, a gente tem que pensar que não só o professor, né, tem que mudar de postura, não só o estudante muda de postura, então o estudante vai avançar um pouco mais, ele vai ter um pouco mais de autonomia nesse processo formativo, e o professor, ele passa a se permitir também deixar os estudantes, né? Então, ser um pouco mediador, ser o orientador, estar no processo, mas permitir que os estudantes façam, permitir que os estudantes tenham esta autonomia. Então, aqui algumas atividades que a gente desenvolveu, então as duas
duas atividades são com os alunos da universidade, né, alunos da licenciatura, eles pensando alternativa, pensando protótipos, pensando situações, então aí é uma das aulas, essas aulas a gente faz oficinas, então eles têm as oficinas de criação desses protótipos, de um problema que eles tiveram que pensar, pesquisar e resolver, então alguns elementos são da área, né, deles, de agrárias especificamente, então eles vão buscar alternativas para pensar algo que seja de contribuição para a engenharia agronômica, para a engenharia florestal, mas dentro da licenciatura eles colocam toda a sua criatividade aí para fora, né? Então eles sentam, eles conversam, eles recortam, eles cuidam, né? E, claro, pensando a resolução de um problema. Então, essa é uma das oficinas, porque eles têm oficinas de montagem, oficinas de conhecer o produto um do outro, conhecer esse material, esse kit que cada um formou, depois ele passa pela avaliação dos pares, e só depois, na última oficina, que são 4, é que eles têm o protótipo final e como que eles resolveram aquele problema que a gente pensou lá no comecinho. Então, às vezes a gente trata como um problema único para todos pensarem, ou às vezes a gente retira, né, este problema das aulas, né, das atividades do estágio supervisionado. Porque o estágio, eles vão à escola, eles pensam, eles analisam a situação, e aí eles trazem para a universidade aspectos que eles gostariam de melhorar. Olha, a gente gostaria de contribuir nisso, então vamos pensar um material. Então é muito interessante, e aqui, né, também um trabalho com as crianças que a gente fizemos na educação infantil, crianças de 4 anos, e eles tinham que pensar alternativas, então juntos a gente pensou como, então, fazer a geminação, o que a gente precisava, então dando condições para eles pensarem se dava certo com a terra, se dava certo de um jeito, se dava certo que tipo de solo pegava, a gente mudou as sementes, cada grupinho tinha uma semente, utilizando rolinhos, né, de papel, um papelão, né, um rolinho de papel higiênico, que é comum, e plantando e sabendo. Então, precisa do quê? De água. Então, o desafio era pensar alguma coisa para que se mantivesse, né, esse solo hidratado para a gente ter a germinação. Então, foi um tempo, né, que a gente, desde quando a gente iniciou o projeto até a germinação final, né, porque daí depois que germinou todas as plantas, todo mundo, eles levaram para casa, cuidaram nas suas casas, então foi muito interessante, todas as crianças queriam participar, todas as crianças queriam fazer, é aquilo que a gente fala, né, esse sentimento de pertencimento, de eu estou participando, eu estou promovendo, e o que foi bem interessante foi o relato dessas crianças aos seus pais, contando para os seus pais quais coisas precisavam para uma planta germinar. Então foi muito interessante o projeto, dentro da disciplina também. E eu acho que algo também interessante da gente conversar a gente fala de mudar para metodologias ativas, de trazer uma perspectiva diferente, pensando no ensino de ciências diferenciado, com métodos mais ativos, mas o que às vezes acontece é de que eu trabalho dentro de uma perspectiva tão diferente e aí eu esqueço a avaliação. Então, só para a gente lembrar que essa avaliação dentro do método ativo de ensino, pensando nesse contexto do ensino de ciências, ela passa a ser importante no sentido que eu entender que essa avaliação é um processo, que essa avaliação ela é o tempo inteiro. Então, no caso dos protótipos, dos kits para resolver os problemas que os alunos da universidade tiveram, todo o processo, todas as reuniões, cada fase, cada etapa, cada pergunta que eles tinham, cada dúvida, cada interação, tudo isso era colocado dentro de um grande contexto, de um grande processo para pensar a avaliação desse estudante. Então, não importava o produto final tanto, importava tudo aquilo que ele pensou durante todo o processo. Então, aqui eu trouxe uma referência de um material que publicamos em 2020 sobre a importância da avaliação formativa num processo de feiras de ciências. A gente teve, né, essa experiência foi no presencial, mas a gente já fez também essa experiência da feira de ciências de uma maneira também no ensino remoto. Então, claro, pensando tanto no trabalho escrito, pensando na apresentação, pensando na feira, pensando em todo o envolvimento do
para levar o seu produto em sala de aula, levar o seu produto lá na feira de ciências. Então, é bem interessante, foi bem interessante, de todas as etapas que se pensou, porque numa reunião, por exemplo, para contar o que vocês pensaram para a feira de ciências. Então, cada um dá uma ideia, todo mundo discute, todo mundo, a gente viu a equidade aí, um vai, avança, ele fala na vez do outro, como é que ele se porta dentro do grupo? Então, esse processo formativo também é importante. Então, tudo isso entra num processo de avaliação. Então, eu acho que só para a gente lembrar, a ideia de que um método ativo é importante, mas que a gente precisa pensar também, claro, na avaliação. E aí, pegando assim um foco, pensando num contexto nacional, aquelas crianças que a gente mostrou lá naquelas atividades de plantio de germinação, naquelas aulas de ciência, aqueles estudantes na instrumentação, pensando em instrumentos para o ensino de ciências, a gente consegue enxergar, né, pensando aqui, tudo bem, pensando um pouco mais, né, no contexto da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, que quais competências a gente tem? Eu enxergo as competências todas lá. Empatia, cooperação, responsabilidade, eu acho que pensamento científico e crítico é muito importante. Então, as atividades, então, quando a gente vê uma referência, né, uma referência nacional, e pautando pelos projetos que a gente desenvolve, então a gente também tem um pouco mais de segurança, porque os professores, quando nós vamos às escolas, é natural deles perguntarem: professora, essa atividade ela vai me ajudar a trabalhar com os estudantes aqui as competências. Então, é algo que está sendo cobrado e que a gente também está trazendo para eles também. Então, a gente consegue perceber nas atividades que a gente faz todos esses elementos. Trago aqui para vocês um exemplo de uma atividade que fizemos dentro do ensino médio, tendo o STEAM como um mediador, né, como um processo formativo em aulas de ciências. Então, essa atividade ela foi para o ensino médio, a gente trabalhou com a questão da ciência forense, trazendo desde a apresentação do caso, da coleta dos vestígios, das provas, até a resolução. E a gente trabalhou com todas as áreas, botânica, genética, anatomia, a entomologia forense, então todas essas áreas de conhecimento. E a ideia foi trazer sequências didáticas, no caso, essa sequência didática, para entender, então, dentro da disciplina de biologia. Então, aqui, né, a apresentação do caso, como é que foi coletado, como que a gente levou os materiais, como que foi feito, então, todos os materiais com luva, as formas, né, como é que a gente montou, né, a cena do crime, para que eles pudessem coletar, né, o tipo de sangue, coletar, né, as provas e os vestígios. Ali é um boneco que montamos para levar, né, ele está cheio ali de jornal para simular, né, a pessoa, né? E a aula 1 e 2, a gente então foi a apresentação, a gente já foi depois para a parte do sangue, depois a gente olhou, né, para a questão dos insetos, e foi interessante, nós montamos todos os protótipos, né, as etapas, né, dos insetos e para colocar na cena, né, na cena do crime, no vestígio, para que eles entendessem qual era a etapa, né, então fizemos uma aula sobre isso, trouxemos, depois foi para a fisiologia, e aí manchas, e uma série de coisas que a gente trouxe, né, para eles. E cada vez que, claro, era a ideia era sequência didática, então cada vez que se tinha uma atividade, a prática tinha uma aula também teórica, a gente trabalhou bastante com essa relação da teoria e da prática. E claro, né, a gente usou o espaço da escola, né, para trazer, então, algumas provas, né, então eles foram coletar as folhas, porque dentro lá, né, do lado do boneco havia folhas, então foram procurar, e aí eles entenderam quais eram
dentro dos suspeitos qual poderia ser, né, aquele que realmente cometeu aquele crime e tudo mais. Então, foi um processo construtivo de toda a participação, de todas as etapas, todas as fases de todos os estudantes, né? Daí a gente pôs, né, então, câmeras de segurança com a imagem da suspeita, pegamos um personagem conhecido pelos estudantes, né, então a aluna que desenvolveu essa sequência didática, ela falou: olha, professora, tem que ser essa pessoa porque ela é conhecida, e eu falava, mas será que ela foi um sucesso? Os estudantes conheciam, se apropriaram do método, se apropriaram da ideia de coletar, de guardar, de produzir, fizeram as pesquisas, foram buscar, então, tudo que eles puderam, né, trazer de contribuição, certamente trouxeram. Então, assim, foi uma atividade muito ativa por conta dos estudantes, todos se envolveram, desde os mais tímidos até os mais, né, ativos, aqueles que sempre estão, mas foi algo muito interessante porque atraiu a todos, né? Todos queriam apresentar, todos queriam divulgar o trabalho, todos queriam mostrar, todos queriam dizer por que disseram sim ou não para aquele suspeito, para chegar, então, na pessoa, né, na pessoa que realmente era lá o culpado. Foi bem interessante a participação de todos, então, não só ali naquele momento da aula, mas nas pesquisas, nas ideias, então, quando eles iam para a aula, eles vinham com perguntas, então foi um processo bastante interessante, né? E, assim, o que é que a gente fez, né, porque essas atividades que eu mostrei a vocês são atividades que a gente realizou, presencial, né, então, muitas experiências legais, ali eu trouxe uma parte de tudo que a gente vem fazendo, mas e aí? O que que acontece no ensino remoto? Bom, o ensino remoto a gente sentou e falou: "Nossa, e agora?", né. Então a gente foi aprender o que que era Google Meet, a gente foi aprender o que era Zoom, a gente foi aprender o que era, Padlet, o que era Kahoot, Mentimeter, e aí a gente foi aprendendo. E aqui na nossa universidade a gente tem um sistema, né, do Moodle, que é o E-Disciplinas, que nós, né, alimentamos esse sistema, colocando atividades, então é um desafio para a gente pensar uma atividade que a gente consiga deixar remota para fazer com os estudantes, então, foi um aprendizado, na verdade, né. Foi e ainda é um aprendizado diário, porque cada vez que a gente faz uma atividade e eles gostam, a gente fala: "Nossa, que bom que deu certo", né, porque a gente planeja muito. E aí eu também quero aproveitar, fazer um parênteses para agradecer aos estagiários que estão conosco nas disciplinas, que é do programa de aperfeiçoamento, né, de ensino. É um programa que os pós-graduandos, eles passam por uma etapa teórica e depois eles vão para as aulas, acompanhar os professores a realizar as atividades. Então, eles fazem um plano de estágio. Um exemplo, uma aluna que trabalhou agora no primeiro semestre comigo, o plano de estágio dela era trabalhar com avaliação. Ela queria saber, professora, você trabalha, né, com os métodos ativos, com o STEAM, trabalha com coisas interessantes, e como é que isso é avaliado, né? Eu falei, bom, vamos lá, né? Então vá passando, vamos passar pelo estágio. Então a gente trabalhou então com tudo, com feedbacks, com essa avaliação formativa, foi um trabalho bastante interessante. Tenho também, né, monitores do programa de formação de professores da USP, e tenho educadores do programa de bolsas educação da Pró-Reitoria de graduação. Então, claro, não estão todos, então cada disciplina tem um ou outro, e a gente foi aprender juntos o que era trabalhar com tudo isso, né? O que era trazer tudo aquilo que a gente fazia naquele laboratório, que a gente fazia com os cartazes, que fazia dentro das práticas, que eles sentavam no chão e faziam coisas. Como é que foi trabalhar dentro disso, dentro do remoto? Então a gente foi, nosso cartaz passou a ser o Jamboard, né, que é uma lousa interativa, então formava, né, cria um arquivo, passa para todo mundo escreve naquele arquivo, e aí a gente apresenta, né, como se fosse uma lousa interativa. Então a gente foi aprender, e ainda estamos aprendendo, né, e ainda estamos muito longe de saber, né, a gente não sabe e nunca saberá, porque sempre terá algo para a gente aprender, para a gente trazer que seja interessante. Então a gente conviveu, né, e estamos ainda, né, a gente aqui na Universidade de São Paulo,
ainda estamos nesse segundo semestre, ainda estamos com as atividades remotas, então todas as disciplinas que foram planejadas estão acontecendo em uma modalidade remota, e inclusive, né, aí os grupos de pesquisa. Então, também algumas coisas que fizemos, né, o que a gente fez, né, então eu saí da ideia dos kits, como é que eu poderia trazer um kit dentro de uma perspectiva remota, né? Então tem até ali uns ali no slide, tem até uma apresentação, né, de algumas coisas no presencial, que é a montagem de materiais, né, como que era feito e como é que passou a ser, né? Então, passou a ser pelo Google Meet, né? A gente tem um trabalho que fazemos em São Carlos com um grupo de pessoas, né, com deficiência visual, e eles, todo ano, eles pedem alguma coisa diferente. Então, olha, esse ano eu quero aprender sobre biologia, eu quero saber sobre célula, quero saber sobre DNA. Então, a gente construiu modelos, né, palpáveis, coisas que eles pudessem aprender. E aí, ano passado, eles queriam saber sobre pássaros, e a gente não tinha como fazer presencial. E aí, a gente criou o jogo, né, que é um jogo de memória auditiva. Então, é algo que a gente fez pelo Google Meet, então eles iam ouvindo, iam trazendo o nome dos pássaros, a gente ia contando a história, então esse foi um jogo de memória auditiva. Fizemos ainda um manual, né, um PDF de alimentação saudável, que também fez parte de um trabalho de conclusão de curso, que a gente chamou de projeto EBA, né, que diz que de alunos, né, com hábitos, né, hábitos alimentares saudáveis. A gente ainda não realizamos presencialmente, então a gente fez boneco de órgãos para ir juntando algumas coisas, né, voltadas, e o que a gente fez, né? A gente criou um Instagram, e aí todo o conteúdo produzido, todas as coisas a gente tem colocado ali no Instagram, trazendo então algumas coisas sobre o trabalho que a gente faz, divulgando alguns materiais, alguns artigos. Então fomos fazendo dessa forma. Então a gente se adaptou um pouco, né? Agora na próxima tela também tem algumas coisas. Então a gente está em caminho, né? Criar um canal do YouTube para passar, né, ter mais conteúdos, né? Tem os conteúdos mais interativos. Fizemos algumas adaptações, assim, saiu o jogo sobre coronavírus, sobre algumas coisas, e todas as reuniões passaram a ser nesse formato. Então, estou aí 2020, 2021 fazendo essas atividades tanto com os estudantes como os estagiários, né, do grupo de pesquisa, todos nessa modalidade online. Então, a gente tem feito dessa forma, tem trazido um pouco dessa experiência que a gente tem no presencial. Então, a maior parte dos estudantes do grupo de pesquisa, grande parte, estava comigo no presencial, migrou, né, quando a gente passou para as atividades online, então muitos já tinham experiência, já sabiam trabalhar e traziam prática nisso, mas eles falavam, professora, como é que a gente vai pensar um kit? Aí um vai dar uma ideia, outro dá outra ideia, vamos fazer pelo PowerPoint, vamos fazer pelo tal aplicativo, vamos fazer... Então, é assim, eu acho que o que é interessante para o professor é também trazer com os seus estudantes essa autonomia da criação, né? Professora, vamos fazer assim. Aí a professora resiste um pouco, mas eles, professora, olha que interessante, isso vai dar certo, a gente consegue disponibilizar, conseguimos levar nas escolas. E os estágios? Como que foi fazer os estágios remotos? No começo a gente falou, não vai dar certo, como que eu vou fazer? Como é que é os estudantes que têm a interação com a escola, vão lá conhecer a escola, o tamanho da escola, os professores, o cheiro da escola, como é que faz? E aí, separei para vocês uma experiência muito bem sucedida, de que o estágio remoto, ele tem sim um grande potencial, né? Então, a gente fez no primeiro semestre de 2020, segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021, e estamos ainda fazendo nessa modalidade. Então, a gente trouxe esse exemplo para vocês de como que a gente fez as atividades de estágio supervisionado dentro da escola, com os estudantes ainda no distanciamento, né? Os estudantes, os licenciados. Então, reuniões por aplicativos, né, WhatsApp, Google Meet e outros, que a escola, às vezes, pelo Teams, né, pelo Google,
Acompanhamento de aulas, os estudantes também acompanharam, né, as atividades realizadas nas reuniões coletivas com os professores e com a gestão, criaram materiais, leram todos os materiais, todas as resoluções, tudo que era publicado de orientação para as escolas, eles liam e participavam e ajudavam a construir. Fizeram, por exemplo, tutoriais para os professores, então, como usar a ferramenta do Google Forms, como criar uma avaliação, né, um instrumento para os estudantes utilizando o Google Forms. Então, eles fizeram tutoriais e assim foi. E essa experiência foi muito interessante, as duas alunas, inclusive, passaram, né, autorizaram a gente trazer aqui para vocês, elas estão orgulhosas de fazer parte, de que as pessoas conheçam todo o trabalho que elas fizeram nessas aulas aí de ciências. Então, aqui, um exemplo de como que era a participação delas, né? Elas não podiam estar nas escolas porque estamos no remoto, né? A gente não tinha essa liberação para ir para o presencial, só que as escolas já estavam com retorno de uma pequena porcentagem, então tinha lá os 35%, então se colocavam uma tela, né, uma, uma televisão, né, um monitor grande, e a professora da sala, a professora estava lá, ela abria pelo computador e transmitia lá naquela tela que todo mundo participava. Então, elas fizeram materiais para professores, aqui está um exemplo, né? Esse material foi produzido para orientação sobre o filme O Menino que Descobriu o Vento. Aqui os slides sobre aulas de laboratório. Então, a professora fisicamente estava na sala, a professora ia para o laboratório, mas as alunas preparavam, por exemplo, fazendo a apresentação do que é uma atividade, né, sobre o laboratório. Como fazer uma atividade no laboratório, do que é vidraria, como mostrar uma germinação. E na casa das estudantes, né, na casa de cada uma delas, elas filmavam as etapas, por exemplo, da germinação, filmavam experimentos, filmavam coisas e montavam e mandavam para esses estudantes. Então, aqui é uma atividade sobre regionalização, sobre globalização, que foi feita. E aqui uma outra, né, na mesma escola, né, é uma dupla, né, na verdade, que é a Laura e aqui a Gabriela, e as aulas, né, no ensino fundamental, e aqui como é que era? Então, a professora fazia apresentação, aqui foi uma aula de transformações químicas, então ela participava da aula teórica, fazia essa contribuição, e ela montou, né, a gente montou, então, algumas atividades, então essa é uma delas, né, que é um jogo interativo, é um jogo de meio de tabuleiro online sobre os impactos ambientais que eles estavam estudando. Então se criou isso e, e, e foi no modelo remoto, foi na modalidade remota. Então foi jogo, foi vídeos, e interessante que ela, ao montar o vídeo dos experimentos, como já tinha tido aula teórica, ela montou os experimentos, depois ela colocou para eles os erros de gravação, né? Então, foi muito interessante, e os estudantes, eles se identificam também com eles, né? Então, teve uma aula que foi sobre como é estar na universidade. Então, elas levaram para os estudantes que eles também podem estar na universidade, que tem os caminhos, então, também faz parte da questão do projeto de vida, então, os estudantes se identificam bastante e eles se motivam a ir para a universidade, né? Então, às vezes, eles falam, eu estou aqui, eu não vou conseguir, né? Então, é bem interessante esse trabalho também, assim, que tem essa perspectiva sociocultural, né, de trazer um incentivo para que esse estudante também venha para a universidade, também que ele escolha. Então, achei interessante trazer para vocês a questão dos erros de gravação, que eu achei que também ficou muito legal, e eu também pedi a elas para trazer exatamente o slide final que elas colocaram
conclusão do estágio, o que significou para elas um estágio. Para quem tem dúvida se o estágio remoto pode dar certo ou não, essa experiência foi muito bem sucedida, e essa experiência, ela vale a pena, e ela responde, né? Então, elas escreveram, né, no final, o que colocamos na nossa mochila, né? Novas experiências, novas tecnologias, adaptações, como enfrentar as dificuldades diárias, conhecimento e reconhecimento, desafios, emoções, experiências distintas. Então, quero agradecer às alunas por terem cedido, né, que autorizassem que eu pudesse trazer para vocês também essas experiências. Elas falaram, professora, a gente está muito orgulhosa de fazer parte do evento Lazeira, né, do simpósio, e dizer para as pessoas que realmente é um método diferente, um método ativo, e com essa perspectiva de trazer essa construção, de mostrar as possibilidades, isso foi muito importante, né? Então, para mim, o estágio foi uma ressignificação de saberes, e realmente proporcionou a formação e reflexão dessas futuras professoras, da professora da escola da formação em formação continuada, porque o quanto ela também aprendeu e ensinou, porque é um processo, né? E desses estudantes que participaram desse processo. Então, foi muito importante a escola inteira, né? Então, quero também fazer um agradecimento à escola parceira, que abre a escola para que a gente leve os estudantes da licenciatura para ter essas experiências. Então, agradeço a todos os envolvidos. E para finalizar, então, a nossa conversa, né, trouxe algumas coisas, né, algumas atividades que a gente vem trazendo dentro do que eu trabalho, dentro do que eu acredito que é no professor, acredito no professor e acredito nesse ensino diferenciado, e venho trabalhando com o STEAM como base e como essa perspectiva de motivação, de desafio e de realmente valorizar esse estudante, né? Então, um ensino realmente centrado nesse estudante. E eu trago essa reflexão final para a gente pensar, né? Que ensino que a gente quer? Que estudante eu quero formar? Então, eu quero formar aquele estudante que tem opinião, eu quero formar aquele estudante que realmente decida, que tenha consciência em suas decisões, aquele que realmente não aceita uma opinião, ele não aceita ler uma notícia, ele não acredita, ele vai, ele debate, e ele tem um papel fundamental. É esse estudante que eu quero, né? Que experiência que a gente quer que nossos estudantes vivenciem, e para que sociedade, né? Então, aí a gente pensar aí no nosso futuro, o que, que a gente tem e o que a gente quer. Então, acho que estarmos aqui, né, a gente está fechando um evento importante, se preocupando com a educação e como que a gente pode melhorar, no caso, né, pensando na educação em ciências, pensando em trazer o STEAM como um modelo para essas escolas, né, aqui em Piracicaba tem escolas que querem que a gente implante, que a gente vá trabalhar e implante o modelo STEAM dentro da formação dos professores e também para que a gente faça atividades. Então, é uma possibilidade muito interessante. Então, acho que a gente estarmos aqui pensando o que podemos fazer já é, em si, um desafio, né? Dentro de tudo que a gente já vive. Então, queria agradecer, mais uma vez, à comissão organizadora por ter me convidado para falar um pouco de algo que eu gosto demais, a professora Lúcia Helena e a professora Josefina, que é, para mim, um exemplo, né, de pessoa, de profissional e de desafio e de tudo mais, de força, né? Então, muito obrigada em meu nome, em nome de todos os meus alunos, meus estagiários, muito obrigada, e que a gente tenha, né, um mundo melhor para a apresentação, que a gente tenha uma perspectiva de futuro melhor para que 2022, 2023, 2024 e 2021 também, né? A gente está aí já começando discussões para o novo, né, pensando no Plano Nacional 2024, 2034, já tem uma série de coisas acontecendo, e vamos pensar no que foi bom, né? O que a gente traz, né, de experiência dessa pandemia e o que a gente avançou, né? Então, vamos pegar o que a gente tem de bom e vamos voltar com essa força
que a gente realmente vai fazer diferença. Então, muito obrigada, desejo um ótimo final de ano a todos, e que tudo se concretize da maneira com que cada um e cada uma pensou. Muito obrigada, estejam convidados para vir à Exalc. Muito obrigada.